Olá, queridos alunos! Hoje nós iremos estudar uma outra classe de palavras, advérbio. Antes de começarmos o estudo sobre o advérbio, vamos relembrar o que é uma frase, oração, período. Então vamos lá. Professora, o que é uma frase mesmo? Uma frase é todo enunciado capaz de transmitir a quem ouve ou lê tudo o que pensamos, queremos ou sentimos, desde uma simples palavra até uma sentença mais complexa. Vamos aos exemplos. Maria está desesperada, pois o seu gatinho de estimação subiu numa árvore muito alta. Então ela começou a gritar pela rua: socorro, socorro, socorro! As pessoas entenderam que ela estava precisando de ajuda. E aí correram para perto de Maria e perguntaram: você está precisando de ajuda? O que está acontecendo? E aí ela explicou o que estava acontecendo e aí chamaram os bombeiros para resgatar o gatinho que não conseguia descer da árvore. Socorro expressou ou não comunicabilidade? Ela conseguiu se expressar? As pessoas compreenderam com apenas uma palavra? Sim, professora, entenderam que ela precisava de ajuda e foram socorrê-la. Então, é uma frase. Se expressou um enunciado capaz de transmitir um pensamento, um sentimento, não é isso? Ótimo. Então, vamos para o exemplo 2. Menina, está tudo bem com o gatinho. Fique tranquila. Então, olha só como, neste caso, a frase também expressou comunicabilidade. Maria agora está mais calma porque o bombeiro disse a ela que o gatinho está bem. Menina, está tudo bem com o gatinho. Olha como essa sentença é maior e expressou sentido, fez sentido, ok? Então, tanto socorro quanto menina, está tudo bem com o gatinho, são frases. O que é uma oração, professora? Antes de mais nada, oração é uma frase, porque precisa expressar comunicabilidade e fazer sentido, ok? Só que, então, professora, socorro é uma oração? Não, porque não gira em torno de um verbo. É uma palavra simples, apenas, não é? Agora, menina, fique tranquila. Por exemplo, né? Fique é verbo. Menina, fique tranquila, um verbo. Então, nesse caso, essa sentença, essa frase gira em torno do verbo ficar. Então, é uma oração. Então, o que é uma oração? É uma frase que gira em torno de um verbo. A menina nadou pela manhã. Nadou é um verbo. Então, logo, esta sentença expressou comunicabilidade, fez sentido e gira em torno de um verbo, nadar. O que é um período, professora? Também é uma frase constituída por uma ou mais orações. Eu irei chamar de período simples quando a sentença apresentar apenas um verbo. Joana estuda, ok? Período composto, formado por dois ou mais verbos, ou seja, por duas ou mais orações. Quando você partiu, minha vida ficou sem alegria. Ou seja, partiu e ficou são dois verbos. Então, aqui nós temos um período composto. Agora nós iniciaremos o estudo do advérbio. Antes de trabalharmos a teoria em si, vamos aos exemplos? Então, vamos lá. Esse aqui é o navio do Titanic, que está no porto. O navio chegou. Chegou é o verbo. O que chegou? O navio, ok? Agora, observem. O navio chegou cedo. O que vocês acham que aconteceu com essa frase aqui? A professora adicionou uma circunstância de
tempo. Mas se eu tirar o cedo, o navio chegou. Faz falta não, mas acrescenta informações e traz essa ideia temporal nessa frase. E esse cedo, professora, também está auxiliando o chegar, né? Está caracterizando esse chegar, trazendo essa ideia de temporalidade. Então, pessoal, antes de mais nada, eu vou dizer que o advérbio ele é um acessório. Igual, por exemplo, eu comprei um carro. O carro, eu posso comprá-lo sem nenhum acessório. Ele vai deixar de andar? Se eu não tiver ar-condicionado, airbag, trava elétrica, ele vai deixar de andar? Não, ele está com motor, ele vai andar, ele só não vai trazer um conforto, não é? Agora, se eu colocar um ar-condicionado, se eu colocar um vidro elétrico, eu vou melhorar o meu carro, vai melhorar o conforto dele. Então, são acessórios. Acessórios acrescentam e melhoram. A frase melhoram o carro, mas se eu retirá-lo, não fará falta, né? Na questão do sentido do carro andar e da frase. O navio chegou e ponto. Então vamos lá. O advérbio é uma palavra que modifica, né? E acrescenta aí sentido ao verbo, adjetivo e o próprio advérbio. É um termo acessório que, se eu retirar, não fará falta, mas adiciona, de adicionar, né? Informações, características, essas circunstâncias ao verbo, ao adjetivo e ao próprio advérbio. Vamos ao próximo exemplo. Messi jogou. Jogou é o verbo. Quem jogou? Messi. Fez sentido essa frase? Sim, professora. É uma oração? Sim, professora. Gira em torno de um verbo. Então tá. Vamos para o exemplo 2. Messi jogou bem. Olha só, eu acrescentei aí uma circunstância modal. Como Messi jogou? Qual foi o modo que ele jogou? Ah, ele jogou ok, ele jogou bem, ele arrasou, ele fez vários gols. Então, foi o modo como o Messi jogou bem. Então, pessoal, esse bem está modificando e trazendo uma circunstância de modo ao verbo jogar. Logo, bem é um advérbio que adiciona ao verbo e traz aí uma circunstância de modo. Exemplo 3. Messi jogou muito bem. Então, agora eu estou dizendo não apenas que ele jogou bem, eu estou dizendo que ele foi o melhor jogador do campeonato, que ele arrasou em todos os jogos. Então, vamos lá. O verbo jogar, o que está acontecendo aí? Bem, está adicionando ao jogo, né, do Messi ao jogar, uma circunstância de modo, ok? E muito bem. Muito está assessorando e adicionando ao bem uma intensidade, não é? Então, pessoal, observem. Lembre que eu disse para vocês que o advérbio modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do próprio advérbio. Então, olha só, bem está modificando esse sentido do verbo jogar e muito está modificando o sentido de bem, que é o advérbio. Então, pessoal, muito intensifica o advérbio bem, logo, muito é um advérbio de intensidade que modifica o próprio advérbio, ok? Então, vamos recapitular. Bem é um advérbio de modo que está adicionando e modificando a circunstância do verbo jogar. E muito
está adicionando e modificando o advérbio bem e trazendo uma circunstância de intensidade, ok? Logo, eu acabei de mostrar para vocês que a função do advérbio é modificar o sentido do verbo e do próprio advérbio, ok? Vamos ao próximo exemplo. A menina é linda. Fez sentido? Hein, pessoal? Essa frase? Sim, professora. Ok. É uma oração? Porque nós temos o verbo de ligação é, que liga a característica ao sujeito menina. Linda é um adjetivo, não é isso? Ok. Vamos ao próximo exemplo. A menina é muito linda. É o nosso verbo. Linda é o adjetivo. E muito linda está intensificando essa característica, esse adjetivo linda, não é isso? Está trazendo essa circunstância de intensificar. Então, pessoal, logo um advérbio. Por quê? O advérbio adiciona e modifica o sentido do verbo, de um adjetivo e do próprio advérbio. Vocês perceberam que a maioria dos advérbios modifica o verbo, ao qual acrescentam uma circunstância? Só os de intensidade é que podem também modificar adjetivos e advérbios. Professora, você está falando circunstâncias? O que significa circunstância? É uma situação auxiliar, é um detalhe que complementa, que adiciona, que caracteriza e define um fato, um acontecimento, trazendo uma certa particularidade a esse fato, a esse acontecimento. Ok, pessoal? Então, nós temos aí alguns tipos de advérbio que nós iremos estudar. O de tempo, lugar, intensidade, modo, negação, afirmação, dúvida, entre outros. Locução adverbial. O que seria uma locução adverbial, hein, pessoal? São expressões que têm função de advérbios. Iniciam-se por uma preposição. Então, fique à vontade para apreciar nosso cardápio. À vontade. Aí, no caso, pessoal, é um modo como eu quero que vocês fiquem para apreciar aí esse meu prato delicioso. Eu sou um chefe de cozinha. Então, à vontade é uma preposição mais palavra que vai aí acrescentar uma circunstância de modo e é logo um advérbio, porque está adicionando e modificando o sentido do verbo ficar, ok? Sem dúvidas, concordo contigo. Sem dúvidas, preposição sem mais palavra dúvidas é uma locução adverbial de afirmação, com certeza. E está modificando o sentido do verbo. Ou seja, está acrescentando uma circunstância de afirmação neste verbo concordo, ok? Advérbio de tempo. Eu coloquei para vocês alguns advérbios temporais. Hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, outrora, amanhã, cedo, dantes, depois, ainda, antigamente, antes, doravante, nunca, então, ora, jamais, agora, sempre, já, enfim, afinal, a miúde, breve, constantemente, entrementes, imediatamente, primeiramente, provisoriamente, sucessivamente, às vezes, à tarde, à noite, de manhã, de repente, de vez em quando, de quando em quando, a qualquer momento, de tempos, em breve, hoje em dia. Então, pessoal, trouxe um exemplo para vocês. Hoje faço 4 anos. Faço 4 anos. Faz sentido, não faz, pessoal? Sim. É uma frase? Sim. É uma oração?
Sim, porque faço é um verbo, gira em torno, não é isso? E o sujeito aí está oculto. Eu faço 4 anos, não é? Então, hoje é um advérbio que está aí adicionando ao verbo e modificando o sentido desse verbo e atribuindo a ele uma circunstância temporal, ok? Advérbio de lugar. Alguns advérbios de lugar. Aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, adiante, abaixo, embaixo, acima, adentro, dentro, afora, fora, defronte, atrás, detrás, além, aquém, antes, algures, nenhures, alhures, aonde, longe, perto. Vamos ao exemplo. A criança está embaixo da cama. Está é o nosso verbo, não é isso? Embaixo é o nosso advérbio que está adicionando e modificando o sentido desse verbo e atribuindo a ele uma circunstância de lugar. Advérbio de modo. Bem, mal, assim, melhor, pior, depressa, devagar, às pressas, às claras, às cegas, à toa, à vontade, às escondidas, aos poucos, desse jeito, desse modo, dessa maneira, em geral, em frente, frente a frente, lado a lado, a pé, de cor, em vão, e a maior parte dos que terminam em mente, calmamente, tristemente, propositadamente, pacientemente, amorosamente, docemente, escandalosamente, bondosamente, generosamente, ok? Vamos ao exemplo. Maria corre depressa. Corre é o nosso verbo. Depressa está acrescentando aí, adicionando ao verbo uma circunstância de modo. Como Maria corre? Depressa. Qual é o modo como ela corre? Depressa, ok? Logo, depressa é um advérbio de modo. Advérbio de afirmação. Sim, certamente, realmente, de certo, efetivamente, certo, decididamente, deveras, indubitavelmente, que significa sem dúvida. João certamente viu Maria no teatro. Certamente está adicionando ao verbo ver uma circunstância de afirmação. Com certeza, João viu Maria no teatro, ok? Logo, é um advérbio de afirmação. Advérbio de negação. Não, nem, nunca, jamais, de modo algum, de forma nenhuma, tampouco, de jeito nenhum. Então, vamos ao exemplo. Nunca maltrate os animais. Qual é o nosso verbo, pessoal? Maltrate. Maltrate os animais. Faz sentido aí a frase e tudo mais, não é? É uma oração que gira em torno de um verbo, só que agora eu estou acrescentando, adicionando uma circunstância que eu irei modificar esse verbo, o sentido desse verbo. Nunca maltrate os animais. Então, pessoal, esse nunca é um advérbio que está adicionando uma circunstância de negação a esse verbo maltratar. Logo, é um advérbio de negação. Advérbio de dúvida. Acaso, porventura, possivelmente, provavelmente, quiçá, quem sabe, talvez, casualmente, por certo. A vovó disse que talvez virá para o jantar. Nossa, as crianças ficaram empolgadíssimas. Virá é o nosso verbo. Talvez está adicionando ao verbo uma circunstância de dúvida, de possibilidade.
Logo, é um advérbio de dúvida. Advérbio de intensidade. Muito, demais, pouco, tão, em excesso, bastante, mais, menos, demasiado, quanto, quão, tanto, tudo, nada, todo, quase, de todo, extremamente, intensamente, grandemente. Vamos ao exemplo. Marcelo fala. Ponto. Ótimo. É uma oração completa, expressou sentido. Agora eu acrescentei o pouco. O pouco, então, está adicionando ao verbo e modificando o seu sentido, não é isso? E está expressando uma circunstância de intensidade, ok? Chegamos ao final de mais uma aula. Vamos para o nosso pensamento do dia. Nunca seja como uma fotografia que mostra apenas a sua beleza. Seja como uma moeda que de um lado mostra seu rosto e do outro o valor que você tem. Até o nosso próximo encontro.